Olá, bem-vindo ao canal Materialismo Militante. Hoje vamos dar sequência ao estudo do livro de Plekhanov, um ensaio sobre a história do materialismo, capítulo 2, que aborda Helvétius, também um materialista francês do século XVIII. Helvétius, juntamente com os iluministas, com os demais iluministas, abriu terreno com as suas lutas ideológicas para a Revolução Burguesa que viria alguns anos após a sua morte. Helvétius, segundo Plekhanov, é entre os materialistas franceses do século XVIII aquele mais coerente, mais consequente com o princípio elaborado por Locke, que é que não existem ideias inatas e que todas as ideias do homem são baseadas na sensação. E discutindo o que é a sensação, o que é a sensibilidade, ele compara com a capacidade, a propriedade do ímã de atrair ferro. E se a gente decompõe o ímã, ele perde essa propriedade. Da mesma maneira, se a gente decompor a estrutura do corpo humano, decompor os órgãos do corpo humano, os homens deixam de ter essa capacidade, deixam de ter essa propriedade que é sentir. Ou seja, a alma nada mais é para Helvétius do que a capacidade de sentir. E uma vez mortos, nós deixamos de ter essa capacidade de sentir. Para Helvétius, então, tudo no homem é sensação. E é a necessidade de satisfazer essas sensações, ou seja, a fome, a sede, as necessidades físicas do homem, é o móvel do homem, é o motor da ação humana. Então, nesse sentido, o interesse será a base da explicação das ideias morais e políticas do homem. Mas ao mesmo tempo, como a gente viu na semana passada, o interesse aqui não é um interesse mesquinho, individual, desligado da sociedade. Pelo contrário, é o interesse da sociedade que se sobrepõe aos indivíduos, é o interesse geral que explica a ação humana. Para Helvétius, então, são dois princípios que guiam a ação humana: a necessidade de prazer e a necessidade de se afastar da dor. Alguns colocaram essa questão para Helvétius: como então explicar atos heróicos? Como explicar indivíduos que passam períodos enormes de privação em busca de uma descoberta científica? Helvétius vai comparar e vai explicar, vai utilizar uma metáfora, uma comparação para explicar isso em relação ao avarento. Aquele que poupa hoje, ele está buscando um aumento da probabilidade de gozo no amanhã. Assim também é aquele grande cientista que passa por privação, que na verdade quer aumentar, colocar o seu nome na história, quer aumentar a sua estima entre os demais homens. Então a felicidade ela se reduz à satisfação dos sentidos. E a partir de outras ideias comuns aos materialistas franceses, de que tudo no homem advém da educação, Helvétius chega a três conclusões bastante importantes, a três ideias bastante importantes para a filosofia da história posterior, quais sejam: não existem ideias inatas no homem, tudo que o homem faz é para satisfazer necessidades imperiosas do seu corpo humano. O livre-arbítrio exerce papel nulo, tanto na vida dos povos quanto na vida dos indivíduos. A segunda ideia é que, se é a sensibilidade física que é o motor das ideias, dos pensamentos, das paixões, dos juízos, não devemos, portanto, buscar na natureza humana, numa natureza humana estática e eterna,
a chave para os destinos da história. Se a natureza dá aos homens um quinhão igual de inteligência e o que diferencia o homem é a educação, não devemos também buscar, né, numa desigualdade entre raças e caracteres nacionais, as diferenças sociais. Para Helvétios, então, tudo que diferencia o homem, tudo que diferencia uma nação da outra, é, na verdade, a situação em que ele se desenvolve. Uma tese materialista bastante importante com a qual Marx concordará e desenvolverá suas teses posteriores. Helvétios, a partir daí, ele chega a uma conclusão fundamental de que as leis de uma sociedade, elas derivam de um interesse social. Então, todas as leis, por mais esquisitas, por mais esdrúxulas que apareçam, por mais condenáveis e execráveis que apareçam, elas têm fundamento num interesse real da sociedade. E ele cita, por exemplo, o caso do parricídio em sociedades antigas, nômades. E por que isso acontecia, segundo Helvétios? Por causa da pobreza de recursos daquela sociedade. E os homens, como caçadores, dependiam da sua juventude, do seu vigor físico para sustentar a sociedade. Então, como faltavam recursos, os velhos passariam a ser pesos para aquela sociedade, eles não conseguiriam ser sustentados pelos jovens, e é o amor próprio daquela sociedade por si mesma, inclusive pelos velhos que não queriam vê-los passar por um longo processo de míngua, que levava ao parricídio. Então fica claro para Helvétios que o interesse e a necessidade são as únicas doutrinas do gênero humano. E, dadas situações parecidas, os homens teriam ideias parecidas. Os homens, as sociedades, vivendo situações parecidas, elaborariam sistemas ideológicos parecidos, o que explica para Helvétios que várias sociedades desenvolveram independentemente entre si, sem contato entre si, distantes pelo espaço, distantes pelo tempo, desenvolveram sistemas religiosos parecidos, mitos, ideias, padrões. A gente encontra entre várias religiões, são explicadas por situações de vida semelhantes entre esses povos. Ou seja, para Helvétios, os homens, tanto os indivíduos quanto as sociedades, são muito mais parecidas entre si do que aparece à primeira vista. Ou seja, as ideias de um povo variam não apenas entre si por causa de situações diferentes, de situações geográficas diferentes, situações ambientais diferentes, mas também o caráter de um povo se desenvolve porque a situação de um país muda. Ou seja, um mesmo povo vai adquirir características diferentes por causa da evolução desta situação. Não só não só povos diferenciam-se entre si, mas também classes diferenciam-se entre si, profissões diferenciam-se entre si, gêneros diferenciam-se entre si, exatamente porque tudo que molda o homem é a educação. E a situação diferente, a educação diferente, o hábito diferente de cada um desses grupos faz com que cada um desses grupos tenham ideias diferentes entre si. Essas ideias de Helvétios, como eu disse anteriormente, vão afastá-lo do grupo majoritário dos materialistas franceses do século XVIII, que buscavam leis na natureza humana. Então, para eles, seriam possíveis leis imutáveis e eternas. E a infelicidade, o erro, o vício de uma determinada sociedade era baseada, então, no erro dos governantes. Enquanto, de um lado, Helvétios mostrava que as leis, por mais esdrúxulas que fossem, elas tinham base no interesse real daquela sociedade. Entretanto, quando Helvétios vai abordar a arte, a literatura, a religião, ele não consegue explicar tudo isso a partir do interesse real e recorre ao interesse aparente. E o que é o interesse aparente para Helvétios? É a opinião.
Então, a gente vê de novo em Helvétios o surgimento de um círculo vicioso que a gente encontrou em Dolbach. Em Dolbach havia uma contradição. De um lado era o meio social que determinava a opinião pública e de outro a opinião pública que determinava o meio social. Em Helvétios a gente vai ver o mesmo círculo. De um lado é o interesse que molda a opinião pública e de outro é a opinião pública que molda o interesse. Já que para Helvétios a religião não era como inclusive tinha um interesse prático em lutar contra a religião, que era a base do sistema político de então, na França do século XVIII, ele colocava a base da religião em opiniões erradas, em opiniões equivocadas de alguns profetas que enganavam o povo. E ele não conseguia explicar o porquê do sucesso desse engano, né? Porque ele faltava ali dados, faltava ali método histórico, dialético para entender a necessidade da religião. Assim, se a religião ela era um erro, de novo, Helvétios vai se aproximar dos materialistas franceses na necessidade da elaboração de uma legislação perfeita, de uma legislação excelente que resolvesse os problemas da França do século XVIII, ou seja, as suas ideias representavam interesses práticos muito determinados, que eram os interesses da burguesia da época. E desse modo ele se vê reaproximado do conjunto dos materialistas franceses. Ele se viu num beco sem saída, porque a ideia de que a contradição de que é a sociedade que molda o governo, mas é o governo que molda a sociedade, levou ele a uma contradição que é um verdadeiro beco sem saída, em que ele precisava, para resolver os problemas, levantar a hipótese, levantar a probabilidade do surgimento de um soberano racional, que por vontade própria surgiria para resolver todos os problemas, todos os males daquela sociedade. Contudo, vai dizer Plekhanov, se com o surgimento de legislações perfeitas, isso levaria a uma situação estacionária da sociedade, já que os problemas estariam resolvidos. Então, os materialistas franceses, eles eram apenas parcialmente revolucionários. Para eles, a revolução era um meio para se levar a uma sociedade perfeita e, portanto, estacionária, que levava a uma contradição metodológica do seu próprio pensamento. O que a gente vê alguns incorrerem nesse erro ainda hoje sobre a questão do socialismo. O socialismo não é uma sociedade perfeita onde tudo é resolvido, todas as contradições são resolvidas. Não, apenas a contradição fundamental da sociedade, a contradição de classe na sociedade, ela é resolvida. E a partir da resolução dessa contradição se começa toda uma luta verdadeiramente humana. Começa-se a partir do socialismo a história humana e não chega-se ao final da história humana. Segundo Marx, vai dizer posteriormente, a história até então foi a pré-história do homem. Apesar dessas limitações encontradas em Helvétios, o fato de ele ter procurado a causa do movimento histórico na satisfação das necessidades físicas do homem, na fome, na sede, tentar encontrar aí a causa do desenvolvimento histórico, foi um passo bastante importante para o desenvolvimento posterior que será feito por Marx, que preencherá essas lacunas, pegará o que de bom Helvétios desenvolveu, verificará as lacunas deixadas por ele, e resolvendo essas lacunas que Marx vai chegar a uma das teorias mais completas e mais geniais acerca da história, que é o materialismo histórico. Bem, essa foi uma apresentação bastante breve do capítulo 2 deste livro. Para quem quiser nos acompanhar neste grupo de estudos, é só você mandar um e-mail para o endereço que estará aqui embaixo. A gente vai te enviar o texto e assim você poderá acompanhar as próximas leituras. No próximo vídeo a gente vai abordar o último capítulo desse texto, que é o
texto sobre o próprio Marx, sobre o surgimento então do materialismo histórico. Ficou com alguma dúvida, comentário, sugestão, dúvida e crítica, é só deixar aqui nos comentários. Compartilhem com seus amigos, chamem seus amigos para essa discussão. Vamos multiplicar aí esse grupo de estudos que só está começando. A gente está na segunda obra, rumo a 60 obras dos clássicos marxistas, que é a meta que a gente se colocou aqui no Materialismo Militante. Espero você semana que vem e a gente se vê.